Mágoa e espiritismo. Eu tenho tentado aqui. Câmera tá legal? Som? Tá bonito. Tá lindo, Tudo hein? certo? Tá bonito, hein? Isso aí eu sei que nem o melhor dos câmeras conseguiria Você fazer. tá bonito, pode deixar. O objetivo aqui é só passar a mensagem. Tranquilo. Bom, sempre na hora que eu procuro escolher o tema para a gente trazer aqui para reflexão, eu procuro trazer temas do nosso dia a dia. Que a doutrina ela é muito rica, mas às vezes quando a gente estuda os livros, só a parte teórica, isso pode sair um pouco da nossa realidade prática. Então, o tema que eu trouxe hoje para a gente pensar um pouco, refletir, é mágoa, né? Mágoa eu acho que é algo que todo mundo, pelo menos em algum momento da vida, já passou por essa experiência, porque a todo momento a gente enfrenta na nossa encarnação, vivemos em um mundo de provas e expiações, a todo momento nós estamos passando por todo tipo de prova, por todo tipo de expiação, e isso acaba gerando algum tipo de repercussão no nosso dia a dia. Então, grandes decepções, grandes desapontamentos, grandes frustrações, querendo ou não, fazem parte do nosso dia a dia. E, normalmente, esses problemas eles são tanto quanto maiores, quanto mais próximas são as pessoas que nos causam essas decepções, que nos causam essas frustrações. Então, grandes amigos, familiares próximos, pessoas muito queridas, normalmente são aquelas pessoas que causam maiores danos, maiores sofrimentos, e isso acaba abrindo, querendo ou não, uma porta para a mágoa. Então, a ideia é a gente pensar um pouquinho sobre a mágoa. Eu assisti algumas palestras, alguns vídeos preparando o nosso bate-papo aqui, e um dos palestrantes, já não me lembro mais qual deles, mas, enfim, a minha memória não anda lá muito boa, sem dormir, não dorme bem, a memória acaba que não atende as Por que você não dorme expectativas. bem com dois bebês lindos? Não tá? Pois é, eu acho que é alguma falha minha de sono, alguma coisa. Então, assim, um dos palestrantes ele trouxe uma analogia que eu achei bastante interessante. A gente todo dia, espera-se, né? Escova o dente, toma banho, se alimenta, cuida do corpo físico. Mas a gente não tem a mesma preocupação com o nosso coração, com os nossos sentimentos. Então ele faz esse alerta, né? E nós espíritas temos que ter essa obrigação de buscar sempre nas nossas preces fazer essas reflexões. Como anda o nosso coração? Como andam os nossos sentimentos? O que a gente tem gerado no nosso, em termos de vibração, em termos de pensamento, e que repercussões que isso pode ter para o nosso corpo? Às vezes a gente passa por essas decepções, por essas frustrações, aquele sentimento fica guardado no nosso coração e se a gente não trata, se a gente não cuida, se a gente não se dá conta, aquilo evolui para uma mágoa, para um sentimento, para um ressentimento mais pesado e que acaba criando raízes no nosso coração. Então, a ideia aqui da nossa palestra é fazer esse bate-papo, tentar trazer aqui algumas reflexões, sempre à luz, claro, da doutrina espírita, como é que a gente pode ficar vigilante com esses nossos sentimentos. E no final eu vou trazer uma mensagem da Joana de Ângeles, que foi recebida pelo nosso Divaldo Franco. Então, vamos lá. Iniciando aqui o nosso bate-papo, né, as nossas reflexões, um dos grandes problemas da mágoa é toda a desorganização física e mental que ela causa. Toda vez que a gente passa por um grande problema, por uma grande frustração, por uma grande decepção, a gente tem um turbilhão de emoções. Seja uma traição num relacionamento amoroso, seja uma traição num relacionamento profissional, ou qualquer tipo de quebra de expectativa. Infelizmente, ao longo da vida, a gente está a todo momento criando expectativas. No trabalho, no relacionamento pessoal, no relacionamento familiar, a gente sempre cria expectativa. E às vezes a gente esquece que ninguém é perfeito. Todo mundo vai errar, a gente erra a todo momento, e as pessoas que nos são caras, que nós amamos muito, também erram. E isso a todo momento gera problema. A mágoa, quando ela consegue criar, plantar sementes, raízes nos nossos corações, ela gera toda sorte de desestruturação e desorganização orgânica. Quando a gente passa por aquele sentimento, aquela sensação, no momento de frustração, a gente passa por uma série de emoções. O problema da mágoa qual é? É que ela prolonga essas emoções no tempo. Então, a gente, a todo momento na nossa vida, a gente está passando por provas e expiações. O problema da mágoa é que a gente passa por aquela quebra de expectativa, aquela frustração, aquela traição, aquele evento, e ele não acaba ali.
a mágoa, ela protrai no tempo todos aqueles sentimentos negativos. Então, às vezes, passam 6 meses, 1 ano, 2 anos, acaba a encarnação, a gente tem relatos espíritas de mágoa que atravessam encarnações, gerando processos obsessivos seríssimos, e a gente continua, toda vez que a gente pensa que o pensamento, de alguma forma, é direcionado àquele evento lá atrás, 1, 2, 3 anos, 4, 5 encarnações atrás, a gente revive todo aquele sentimento negativo. Então, o nosso corpo recebe uma carga de adrenalina, o nosso corpo físico recebe uma carga de adrenalina, isso acelera o nosso coração, gerando problemas desde hipertensão, obesidade, diabetes, até o desenvolvimento de tumores e depressão profunda. Então, a mágoa é algo que a gente precisa estar vigilante. E existe na doutrina espírita um conjunto de instrumentos e a gente tem um rol de conhecimento que ajuda a gente a racionalizar o problema. E aqui eu não estou querendo propor que a gente passe por uma decepção, passe por uma frustração, não sentir nada. Não existe isso. Nós somos humanos. Vamos sentir essas emoções, isso faz parte. Estamos aqui, inclusive, para vivenciar isso tudo, experienciar tudo isso, experimentar essas sensações. O grande desafio está em não deixar que essas sensações, essa profusão de emoções ruins, negativas, criem raízes nos nossos corações. Esse é o grande desafio. Por isso é que a todo momento a gente tem que estar vigilante. Experimentar sensações ruins, emoções negativas, a gente vai vivenciar isso. O problema é o acúmulo desses sentimentos, dessas emoções, até para ser mais preciso, porque sentimento é algo mais perene, esse acúmulo de emoções se tornar perene no tempo. Sedimentando ali, aí sim, um sentimento negativo. E aí, a todo momento que você pensa naquilo, vem aquela carga negativa que se reflete no corpo físico e também no plano espiritual, que você gera a todo momento vibrações negativas e acaba atraindo espíritos não tão positivos assim. Então, é importante que a gente sempre esteja vigilante. A gente vai passar por processos de provas e expiações seríssimos ao longo da nossa encarnação. É preciso que a gente esteja preparado para isso. Às vezes, quando a gente já está no meio do processo, no olho do furacão, é difícil, às vezes, até de conseguir se dar conta disso. Então, o quanto antes a gente estudar, o quanto antes a gente se preparar, isso serve tanto para evitar, prevenir que a gente entre num processo tão profundo de dor e sofrimento, que a mágoa pode levar, quanto para a gente conseguir sair dele. Então, aqui algumas reflexões, algumas coisas para a gente pensar, como a gente pode enfrentar isso, idealmente, evitar que essas emoções negativas, fruto de uma grande decepção, evolua para uma mágoa profunda, e como a gente pode também fazer para enfrentar, caso a gente identifique no nosso coração algum tipo de sentimento negativo já ali enraizado, que às vezes a gente está tão acostumado a conviver com ele que não se dá conta. Por isso é tão importante a gente ter o autoconhecimento, é uma das bases da doutrina espírita. A todo momento a gente precisa estar olhando de frente para o espelho para identificar esses problemas que nós estamos eventualmente vivenciando e principalmente esses problemas que ficam ali escamoteados no nosso dia a dia. Às vezes a gente não se dá conta, mas invariavelmente sofremos os efeitos na nossa pele, no nosso corpo físico e na nossa mente, ok? Então a primeira reflexão que eu proponho, enfim, dentro desse contexto é: ninguém é perfeito. Ninguém aqui é perfeito. Todos nós erramos e acertamos. Erramos e acertamos muito. Ninguém aqui pode dizer que nunca causou um grande dano, um grande prejuízo a alguém. Porque é da natureza humana. Somos todos imperfeitos. Mesmo aquelas pessoas que nós mais amamos, que nos são mais queridas, a gente tende a criar muitas expectativas nessas pessoas que a gente ama muito. A gente, às vezes, tende até a romantizar um pouco, idealizar, achar que aquela pessoa é perfeita. Não é. Não é. Ela vai errar e, invariavelmente, tem uma notícia ruim para dar. Ela vai quebrar algum tipo de expectativa e ela pode causar uma grande frustração em você. E pode ter certeza, você também nela. Porque isso é uma via de mão dupla. Estamos todos nós aqui para isso, para passar por esse tipo de experiência. E, no final das contas, o objetivo é um só, é aprender a perdoar. Então, a gente está a todo momento causando dano, sofrendo dano, para a gente aprender a perdoar, praticar o amor. Até a tolerância, até a paciência.
é empatia, entender que o dano que eu causei no outro é o dano que eventualmente eu vou sofrer amanhã. A gente conhece a lei de causa e efeito. A gente estuda isso aqui na doutrina espírita. Todo efeito tem uma causa. A gente está sofrendo algum tipo de dano agora, passando por algum sofrimento, isso não é à toa. Não é à toa. Ah, coitado de mim. O problema também da mágoa é que ela vem com alguns sentimentos e às vezes a autopiedade, a autopena. O pessoal, coitado de mim, como pode? Como foi que fulano fez isso comigo? Às vezes você já fez tantas coisas muito piores, às vezes não nessa vida, mas em vidas passadas. E você está ali se sentindo todo ressentido por uma coisa que você já fez muito pior e várias vezes. Então, por isso é que é importante, primeiro, ter essa premissa. Sempre quando a gente for pensar, quando a gente passa por aquela descarga emocional, aquele turbilhão de emoções, é difícil racionalizar. Vai passar, é a dor, é o sofrimento. A preocupação, o nosso foco aqui não é com esse momento inicial. Todo mundo que passa por essa descarga de emoções no momento inicial vai passar por uma destruturação orgânica, isso faz parte. O foco aqui da mágoa é o after. Então, depois disso, o que essa descarga inicial de emoções, essa profusão de emoções, vai provocar na nossa essência? É isso que a gente tem que atentar. E aqui, a forma da gente combater isso com a doutrina espírita e com a razão, porque a razão vai ser o grande freio para essas emoções, para que elas não continuem de forma irracional. A primeira forma para a gente racionalizar o problema, depois de passado, volto a dizer, aquele momento inicial, acho que só espíritos evoluídos, né, passam por grandes frustrações, por grandes decepções e tem aqui, no primeiro momento, coitado, ele ainda não está, ele ainda não sabe o que faz, né? Jesus na cruz, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. A gente ainda está muito longe disso, então a gente vai passar por aquele primeiro momento ali de desapontamento, de decepção. Isso faz parte da natureza humana. Não dá para a gente querer achar que vai virar Jesus da noite para o dia, né? Eu não poderia nem estar aqui fazendo palestra, se essa fosse a premissa. Então, a gente vai passar por essas emoções. Isso faz parte do jogo. O importante é depois a gente conseguir racionalizar. A proposta aqui de reflexão é essa. E a primeira questão que eu trago é a questão da perfeição. Ninguém é perfeito. A primeira forma da gente racionalizar isso quando alguém nos causa um grande dano é essa forma. Eu já causei muito dano a várias pessoas. E o pior, às vezes a gente prejudica as pessoas sem nem saber. Vai saber depois que alguém ficou muito chateado com alguma coisa que você falou. De repente, eu aqui na palestra posso falar alguma coisa que alguém fique muito chateado. E às vezes eu nem sei, foi com a melhor das intenções, mas o estrago está feito. O dano está causado. Pode ter sido intencionalmente ou não, mas eu posso ter causado, às vezes, uma mágoa profunda. Às vezes você faz um tipo de comparação, tem algumas comparações que são muito perigosas, envolvendo religião, envolvendo raça. Às vezes a pessoa se sente profundamente magoada. E a pessoa que falou, não foi ela que sofreu a lesão, então, às vezes ela nem se dá conta daquela ofensa. Então, nesse primeiro momento, quando a gente consegue tentar tomar a rédea da situação, controlar essas emoções, é muito importante que a gente entenda isso. Aquela pessoa que nos causou um dano, que nos causou, às vezes, uma ferida bastante profunda, às vezes ela não se dá conta, pode ser fruto de um mal-entendido. E ainda que tenha sido intencionalmente, a gente precisa entender que a gente está no mundo de provas e expiações e que as pessoas estão em diferentes graus evolutivos, nós inclusive. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer, a primeira reflexão que eu queria trazer para vocês. A segunda diz respeito à felicidade. Nós aprendemos aqui na doutrina espírita que nós não devemos entregar a nossa felicidade nas mãos de ninguém. O grande artífice da nossa felicidade somos nós próprios. Eu até posso, mas eu não devo entregar a sorte da minha felicidade, se eu vou ser feliz ou pelo menos estar feliz agora ou não, nas mãos do outro. Então, existem coisas que fogem do nosso controle. Por exemplo, eu posso ter uma relação com uma pessoa, profissional, amorosa, não importa, agir com ela da forma mais correta possível e ainda assim, essa pessoa ser uma pessoa muito querida e ainda assim ela quebrar uma grande expectativa minha, enfim, causar uma grande frustração, uma grande decepção. E aí? Isso foge do meu controle. Eu não consigo controlar o comportamento dos outros.
Eu vou entregar, então, a minha felicidade na mão das pessoas com quem eu convivo, a chance de dar ruim é grande. Porque a gente vive num mundo que a gente é cercado de pessoas imperfeitas, inclusive nós próprios. Então, não é recomendável que a gente entregue a sorte da nossa felicidade nas mãos de terceiros. Então, como é que a gente pode fazer? O que eu posso fazer diante de uma situação como essa, sabendo que a todo momento eu estou suscetível a sofrer qualquer tipo de decepção, de quebra de expectativa, até mesmo de pessoas muito próximas, pessoas muito queridas que eu amo muito? Ressignificar a dor. Tentar entender o seu processo de dor. Porque o comportamento, a conduta do outro, do terceiro, ela vai acontecer. O que muda é a forma como você lida com isso. Você pode mergulhar num mundo de dor, de ressentimento, de rancor, de ódio. Você pode ficar com pena de si próprio. Você pode ficar botando a culpa no outro. Ou você pode tomar uma postura, que é o que a doutrina espírita nos convida, de parar e refletir. Por que eu estou passando por essa situação? Se Deus é justo e misericordioso, se existe uma lei de causa e efeito, se nada acontece por acaso, não dá para imaginar que a gente está passando por uma grande frustração, por uma grande decepção, e aquilo foi à toa, foi por acaso. Então a gente tem duas formas de agir diante disso. Ou a gente fica com pena de si próprio, achando um absurdo o que o outro fez conosco, a gente mergulha num mundo de depressão, às vezes de ódio, de rancor, ou a gente para pensar e reflete. Por que eu estou passando por aquela situação? Por que uma pessoa tão querida fez isso comigo? Será que eu não dei causa no passado a esse tipo de coisa que está acontecendo agora? O que eu posso fazer para evitar que esse tipo de coisa aconteça no futuro? Outra reflexão que a gente pode ter. Será que tem sentido eu estar sofrendo por isso tudo? Será que realmente foi algo... Matou meu filho, por exemplo? É realmente uma ofensa que... Né? E a gente sabe que na mágoa, o processo de recuperação da mágoa é tanto mais funda a lesão, mais complexo é esse processo de recuperação. Né? Uma coisa é uma ofensa, uma coisa pontual, às vezes um dano patrimonial. Outra coisa, por exemplo, é a perda de um filho. É óbvio que o processo de recuperação, de superação disso é totalmente diferente. Mas no frigir dos ovos, as premissas que a gente está refletindo aqui são as mesmas. A gente precisa parar para pensar no que está acontecendo. Senão a gente fica aqui passando a encarnação como um telespectador. Acontecendo um monte de coisa, a gente não para para pensar, não para para refletir, não para 5 minutos e caramba, meu Deus, por que eu estou passando por isso tudo? O que está acontecendo? Qual é a lição que eu preciso tirar daqui? Porque senão não adianta, a tendência é que as coisas voltem a se repetir. Se a gente está aqui para aprender, a gente passa pelas provas, passa pelas expiações e não aprende, vai continuar a passar até aprender. A doutrina espírita ela tem esse problema, né? Não tem mágica. Ela é muito lógica, a natureza não dá saltos. A gente está aqui para aprender, para evoluir. Não adianta passar pelas provas e expiações e não aprender com elas. Ficar sofrendo, mergulhar num mar, né, de dor, de sofrimento. Isso faz parte. A dor e o sofrimento fazem parte do processo. Só que a gente não pode ficar ali como telespectador só lamentando. A gente precisa superar isso. Canalizar a nossa força de vontade para a gente virar essa página e superar. Terceiro ponto que eu queria trazer para vocês é a gente nunca está sozinho. A fé é o grande instrumento para a gente conseguir superar toda e qualquer vicissitude, toda e qualquer perda, todo e qualquer prejuízo que a gente tenha sofrido. Fé em Deus e nos nossos amigos espirituais. Todos nós aqui temos os nossos mentores, temos os nossos anjos da guarda. O meu, inclusive, está me ajudando aqui a fazer essa palestra. Não tem jeito, a gente precisa contar com isso. Às vezes a gente se mergulha num mar de desespero, de desamparo, e os nossos mentores estão aqui do nosso lado, querendo ajudar. A gente não para um segundo para pedir ajuda. E se você não se conecta com eles, você não consegue se aproveitar daquele benefício, ou não de todo o potencial que ele poderia te dar. A gente sabe que quando a gente passa por essas sensações, né, de grande desorganização emocional, de grande abalo, essa profusão de emoções, os nossos chakras, eles se desequilibram. Tanto que quando acabar a sessão aqui, a gente vai ter um passe.
Um dos objetivos do passe é justamente tentar reequilibrar esses nossos pontos de força. A fé, né, a crença no mundo maior, nos amigos que estão aqui sempre para nos ajudar, é um momento importante de fé para a gente poder reequilibrar os nossos chakras, os nossos centros de força, para poder enfrentar esse processo de recuperação desse dano, dessa ofensa que a gente sofreu. Então, é importante tanto a gente ter a fé, a gente pedir ajuda aos nossos amigos espirituais para a gente conseguir virar essa página. Além, é claro, de contar com os nossos amigos encarnados. Às vezes, dependendo do processo que você está passando, da dificuldade, do grau da lesão, da ofensa que você sofreu, sozinho é muito difícil de sair. Então, procurem a casa espírita, procurem o atendimento fraterno, orem, rezem, porque às vezes você está mergulhado num processo de mágoa, de sentimentos, de energias negativas, aquilo atrai para você mais companhias espirituais. E é por meio da oração que você corta esse vínculo e consegue atrair para você boas companhias espirituais, você consegue estreitar o seu laço com esse mentor que todos nós temos aqui, que sempre nos acompanha. Então, além de a gente ter o processo racional, de compreender que todos nós erramos, isso faz parte da vida, de não procurar não deixar a sorte da nossa felicidade nas mãos dos outros, que são formas de pensar racionalmente, a gente tem a fé, que é esse instrumento poderosíssimo que a gente não pode esquecer, a gente não pode jamais deixar de lado. Por pior que seja a situação, por mais difícil que ela seja, a gente nunca pode esquecer que Deus existe, Deus está no comando sem problema. Sem problema. Deus existe, Deus está no comando e Ele está aqui para isso. Para nos orientar, para nos ajudar sempre que a gente precisar. O problema é que a gente não procura. Às vezes a gente prefere passar pela dor sozinho. Isso é o pior que a gente pode fazer. Avançando um pouco mais, o último ponto que eu queria trazer para reflexão é perdoar leva tempo. Não adianta a gente achar que a gente vai passar por um processo de dor, de sofrimento muito agudo, a gente vai acordar de manhã, esquecer tudo, agora não tem mais nenhum problema e, inclusive, estou amando aquela pessoa que me causou, né, um dano, um prejuízo, enfim. Não existe isso. Não somos robôs, não somos máquinas, somos seres humanos, somos esse turbilhão de sentimentos, de emoções, esse emaranhado. 6 horas da manhã, estou de mau humor, estou acordando cedo, trocando fralda. 3 horas da tarde, estou super feliz porque tive um resultado positivo no trabalho. Aí, depois das 18 horas, já estou nervoso de novo, estou no trânsito. Somos isso, né? Faz parte da vida. Isso faz parte da vida. Então, perdoar leva tempo. Não dá para achar que a gente vai da noite para o dia e tratar aquilo como se não tivesse acontecido. E mais do que isso, é ilusão achar que a gente vai passar a viver a vida depois de passar por uma grande decepção como se nada tivesse acontecido. Porque esses processos muito graves, muito agudos, eles funcionam como verdadeiros machucados. São lesões, como se tivesse feito uma grande lesão na nossa pele. Enquanto a gente está magoado, enquanto a gente não conseguiu virar a página, toda vez que a gente pensa naquele evento, a gente revive aquelas emoções, como eu falei no começo. Pode reparar. Pode reparar. Se for um sentimento que realmente causou mágoa na gente, toda vez que a gente pensar naquele fato, a gente revive tudo aquilo de novo. O coração acelera, a boca fica seca, você tem pensamentos ruins, é quase que meio que uma avalanche. Então, você revive toda aquela situação tudo de novo. Às vezes, anos se passaram e você tem as mesmas reações orgânicas. É como se você estivesse chegando naquela lesão, naquele machucado, já estava criando a casquinha, você vai lá e arranca a casquinha. Esse é o problema da mágoa. Esse é o problema da mágoa. A lesão ela não se recupera nunca. A gente fica arrancando a casquinha e fica alimentando, cultivando aquele sentimento ruim. Só que isso a longo prazo, além de causar um estrago no seu perispírito, arrebenta com o seu corpo físico também. É um processo de autodestruição. Então, o dano que já tinha sido grave, ele fica ainda pior ao longo do tempo se a gente não trata. Por isso que a mágoa é tão problemática assim. Volto a dizer, a mágoa, né, quando a gente sofre esse tipo de sentimento, fruto de uma grande decepção, de um grande desapontamento, aquilo não vai sumir. Aquilo ali fez uma marca em você. E quanto mais grave, normalmente, quanto mais querida é a pessoa, mais profunda é essa marca.
que vai acontecer com o passar dos anos, quando você realmente conseguir perdoar aquela pessoa e realmente fechar aquela página, virar aquela página, aquele machucado ele vai se curar, ele vai se fechar, mas a cicatriz ela ainda vai ficar ali. Aquela experiência não vai ser uma experiência positiva para você. Ah, que maravilha. Não, não é isso que a gente tem que imaginar que é o processo do perdão, que vai ser o final do processo do perdão. Você vai olhar para aquilo ali, aquilo ali vai continuar sendo uma experiência ruim, mas ela não vai mais te gerar aquela profusão de sentimentos e emoções negativos. Você vai olhar para aquilo e vai conseguir entender que aquilo foi um momento da vida que passou, pessoas erram, inclusive você também. Aquilo foi uma experiência traumática, ruim, mas que você passou. Você conseguiu compreender que você precisava, por alguma razão. Hoje, a gente, na nossa miopia espiritual, a gente não consegue entender o porquê, mas a gente precisava passar por aquilo. A cicatriz, ela está lá. A cicatriz, ela está lá, ela continua para lembrar a gente que, primeiro, pessoas muito queridas vão errar com a gente, assim como a gente também erra com elas. E ela está lá para lembrar a gente que, em casos futuros, a gente precisa reagir da mesma forma. Por isso é que essas cicatrizes elas não desaparecem. É o nosso aprendizado. Eu imagino que os espíritos mais avançados devem ter uma porção de cicatriz, né? As cicatrizes. Mas é isso. São os aprendizados que a gente vai... Então, vou limpando também com o passar do tempo. Exatamente. São lições que a gente precisa tirar, que a gente precisa reunir para avançar, pessoal. A gente precisa avançar. A gente precisa sair desse mundo de provas e expiações e ir para o mundo de regeneração. E isso depende da gente. Do nosso progresso espiritual, da prática do nosso autoconhecimento e a gente conseguir atingir patamares mais avançados. Bom, caminhando já para o final, então eu queria deixar aqui para vocês essa reflexão, aproveitar esse ambiente favorável que a Casa Espírita nos propicia, com os nossos amigos espirituais aqui presentes, para que vocês procurem fazer essa reflexão. A gente vai ter um momento do passe mais à frente, e sempre aí uns 5 minutinhos, para a gente poder parar, pensar, ver como é que está o nosso coração, cuidar um pouco do nosso coração, ver, tentar racionalizar, aproveitar esse momento aqui, esse ambiente que nossas emoções tendem a ficar mais contidas, mais serenas, mais equilibradas, e ver como que a gente pode lidar com essas situações que nos tocaram mais profundamente. Tá bom? Para encerrar, eu vou trazer, como eu tinha falado, a mensagem da Joana de Ângeles, que foi recebida por Divaldo, que fala exatamente da mágoa, descreve um pouco os efeitos deletérios da mágoa do nosso corpo e nos convida a refletir sobre ela e a buscar soluções, ok? A semelhança de ácido que corrói a superfície na qual se encontra, a mágoa desgasta pouco a pouco as peças delicadas das engrenagens orgânicas do homem, destrambelhando-lhe os equipamentos muito delicados da organização psíquica. A mágoa é conselheira impiedosa e artesã de males cujos efeitos são imprevisíveis. Penetra no âmago do ser e envenena-o, impedindo-lhe o recebimento dos socorros do otimismo, da esperança e da boa vontade em relação aos fatores que o maceram. Instalando-se, arma a sua vítima de impiedade e rancor, levando-a a atitudes desesperadas, desde que lhe satisfaça a programação vil. Exala amargura e desconforto, expulsando as pessoas que intentam contribuir para a mudança de estado, graças às altas cargas vibratórias negativas que exteriorizam mau humor e azedume. Quem acumula mágoas coleciona lixo mental. Reage às tentativas de alojamento da mágoa nos teus sentimentos. Não estás no mundo por acaso, antes com finalidades adredemente estabelecidas que deves atender. Acompanha a marcha do sol e enriquece-te de luz, não mergulhando na sombra dos ressentimentos destrutivos. E, por fim, sorri ante o infortúnio, agradecendo a oportunidade de superá-lo através dos valores éticos e educativos que já possuis, poupando-te a consunção de que é perturbadora a mágoa. É isso, pessoal. Muito obrigado. Boa noite a todos.